Hoje nós vamos falar sobre a corrupção dos pecadores e a redenção que há em Deus. Vamos estudar o Salmo de número 14, um excelente aprendizado para a nossa caminhada cristã. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, o Salmo de número 14, ele é muito idêntico ao Salmo de número 53. Inclusive, recomendo que você faça esse exercício. Logo quando terminar o vídeo, leia o Salmo de número 14, mas também visite o Salmo de número 53 e você vai perceber que, na realidade, eles são muito semelhantes. São mínimas as diferenças entre esses dois salmos. Agora nós vamos observar que do verso 1 até o verso 4, nós encontramos aqui a descrição daquele que é tolo. Lembrando que tolo, aqui neste sentido bíblico, não diz respeito a uma pessoa necessariamente sem instrução, uma pessoa mal orientada, mas sim tolo aqui é toda aquela pessoa que não reconhece a Deus como o seu provedor, uma pessoa que nega a existência de Deus ou vive como se Deus não existisse. Inclusive, dentro desse assunto de hoje, nós vamos observar que há muitas pessoas que vivem nos tempos de hoje exatamente como nos tempos em que esse salmo aqui foi escrito. Por exemplo, naquele tempo não haviam os chamados ateus teóricos, ou seja, pessoas que se usavam da filosofia ou de argumentos intelectuais para dizerem que não acreditavam em Deus, mas sim ateus práticos, ou seja, pessoas que viviam a sua vida como se Deus não existisse. E, infelizmente, isso continua também existindo nos dias de hoje. Assim, aqueles que são ateus teóricos e usam da filosofia e de várias outras explicações para argumentar a não existência de Deus, mas há muitas pessoas, inclusive dentro de muitos templos religiosos, que vivem uma vida e a sua vida, o seu modo de vida, denunciam que essas pessoas, na realidade, não creem em Deus. Elas são ateus na prática, ou seja, o seu modo de vida demonstra que essas pessoas não acreditam no Senhor. Mas vamos agora observar o texto. A partir do verso 1 até o verso 4, nós encontramos o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O verso 2 diz: do céu o Senhor olha para eles, os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntamente e se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam ao Senhor? Então aqui o salmista expressa essa sua indignação com a realidade da humanidade que estava à sua volta, pessoas que não temiam de forma alguma a Deus. E esta mesma realidade se repete nos dias de hoje. Basta nós olharmos para a nossa volta e nessa observação nós percebemos que há muitas pessoas que não temem a Deus. Muitos talvez digam com palavras que amam a Deus ou que temem a Deus, mas as suas práticas, o seu modo de vida denunciam que de modo algum essas pessoas servem a Deus ou têm nenhum tipo de temor do Senhor. De fato, são ateus práticos. O texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 10 a 12, mostra exatamente essa mesma situação relatada aqui no Salmo de número 14. Inclusive, ao longo da história, muitos antropólogos, ou seja, aquelas pessoas que estudam a sociedade, estudam a humanidade, eles tinham a seguinte teoria: a teoria de que era o meio, a sociedade que corrompia uma pessoa. Então uma criança nasce pura e eles acreditavam que na realidade essa criança aprendia a maldade, aprendia a fazer o mal por causa do meio em que ela estava. Mas bastou o próprio tempo para provar que esses antropólogos estavam errados, porque na realidade a essência da maldade ela é fruto do pecado. Ela já nasce ali no coração das pessoas e você percebe que até mesmo uma criança, um jovem, ele começa a praticar a maldade, muitas vezes sem ter aprendido de ninguém. Por quê? Essa raiz de maldade já está no seu coração. O homem corrompido, o homem entregue ao pecado,
Sem conhecer a Cristo, a sua vida é justamente essa, uma vida de rejeição completa a tudo que vem de Deus. Por isso, justamente, o salmista expressa que essa sua consciência é triste de observar a sua volta, e ele chega à conclusão de que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que teme ao Senhor. Essa é a realidade daquela sociedade à sua volta. E basta nós olharmos também ao nosso redor nos dias de hoje, e nós chegamos também a essa convicção. Não há pessoas que espontaneamente buscam a Deus. Se não for o Senhor providenciando a salvação, a possibilidade de que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade através do seu Santo Espírito, isso não acontecerá. As pessoas continuarão no caminho da maldade, no caminho do erro. Mas agora, em contrapartida a isso que nós lemos aqui do verso 1 até o verso 4, que é a descrição de um modo de vida dos tolos, nós encontramos do verso 5 até o verso 7 a esperança dos justos. Diz o verso 5 até o 7. Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Se o tolo vive a sua vida como se Deus não existisse, ignora completamente a existência do Senhor, ignora completamente os ensinamentos da sua palavra, os justos, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são filhos de Deus, têm um modo de vida diferente. Esses dependem do Senhor. Ele vive um modo de vida de completa dependência do Senhor. Vive a sua vida não direcionada segundo as suas próprias vontades, mas sim segundo a direção de Deus. Aquele que é justo, ele não vive a sua vida para si mesmo, mas vive a sua vida para a glória daquele que o criou. Vive a sua vida para a glória de Deus. Esses são os inteligentes. Logo, o mais inteligente, aqueles mais espertos, não são necessariamente aqueles que são PhD nas matérias humanas, aqueles que têm infinitos diplomas, mas aquele que é sábio, verdadeiramente segundo a Bíblia, é aquele que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Esses são os que têm a verdadeira sabedoria. Enquanto, em contrapartida, aqueles que têm muitos méritos, são reconhecidos, são grandes estudiosos, respeitados de forma humana, mas a Bíblia os chama de tolos porque eles não reconhecem a Cristo como único e suficiente Salvador, o que demonstra a sua tolice, porque mesmo tendo grande conhecimento humano, isso não foi o suficiente para que eles chegassem ao conhecimento do Senhor. Portanto, sábio é aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E agora eu te pergunto, qual é o seu modo de vida? Se parece mais com a vida de alguém que é sábio, que realmente conhece a Deus, ou seu modo de vida está mais próximo do que o Salmo de número 14 descreve como aqueles que são tolos? Você diz servir a Deus, mas o seu modo de vida no dia a dia demonstra isso? Como tem sido o seu modo de vida? Como tem sido o seu comportamento? Através das suas atitudes, você demonstra que é uma pessoa que realmente crê em Deus? Ou isso é somente da boca para fora? Que em nome de Jesus você possa de fato viver o caminho do Senhor rumo à verdade, que você possa expressar através das suas atitudes, das suas práticas, que de fato você crê e teme o santo nome do Senhor. Esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã, dando continuidade aqui a partir do Salmo de número 15. Até lá, Deus te abençoe.